Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui numa missão um tanto quanto difícil. Pessoas, hoje quero explicar uma das coisas mais incríveis que eu encontrei na internet. E eu já quero deixar um disclaimer. O Goulart, ele fez um vídeo, inclusive vai estar o card aqui aparecendo, né? Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, né? Enquanto eu estou preparando esse vídeo, o vídeo dele eu acho que já saiu. Mas enquanto eu fiz o meu outro vídeo de Cat Ghost, eu fiz a apresentação, vai estar o card aqui, explicando mais ou menos o que é o Cat Ghost, ele já estava fazendo o vídeo dele, e aí saiu o vídeo, e aí agora eu tô fazendo o meu. Então, pessoas, eu vou me ater muito mais à história de Cat Ghost. Eu não vou, sabe, ficar aprendendo aos detalhes e tudo mais, do que fazer dentro dos jogos, porque tem muita coisa. E eu acho que a história de Cat Ghost, além de ser incrível, todo Cat Ghost é incrível, toda a animação e a parte de ter os jogos e de como ele vai contando a história, né, nesse quebra-cabeça, é muito incrível. Eu nunca vi algo desse tipo na internet. Eu não consigo entender como as pessoas, tipo, estão descobrindo só Cat Ghost agora. Eu acho que o negócio já tem 4, 5 anos. E, cara, é muito bom, é muito maravilhoso. Caso você não viu Cat Ghost, eu recomendo muito você ver. Bom, esse vídeo vai ter spoilers pra caramba. E eu vou tentar explicar tudo o que tá acontecendo, principalmente pra quem já viu. Então, pessoas, hoje vocês vão ver toda a história de Cat Ghost. E eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Bom, pessoas, eu também quero já agradecer os nossos patrocinadores. Eles vão estar aqui do lado aparecendo, que são os patrocinadores que ajudam esse canal a continuar aqui no YouTube. Caso você quiser, vai estar na descrição e você pode nos ajudar todo mês. Mas você já assistindo aí o vídeo, né, já deixando um gostei, assistindo o vídeo até o final e também se inscrevendo no canal para ajudar a gente a chegar a 1 milhão, já é algo incrível que você pode fazer pela gente. É excelente, sabe? Você já ajuda muito fazendo isso pra gente. Então, pessoas, já deixa aí seu gostei, se inscreve no canal para ajudar a nós a chegar aí a 1 milhão de inscritos e também ativa o sino para você já receber aí a notificação do YouTube, tá bom? Bom, pessoas, vamos lá então, a missão complicada de explicar Cat Ghost, mas também contar toda a história. Resumão básico, Cat Ghost é uma série de animação na internet que até agora são 4 temporadas, mas elas são divididas só em alguns vídeos e praticamente a história de Cat Ghost foi fechada, foi finalizada, mas tem muita gente que não entendeu toda a história. Bom, a história é dividida da seguinte forma: tem a animação, né, que você assiste todos os vídeos, e tem também os jogos. E dentro desses jogos e também na animação vão ter alguns segredos, algumas coisas que vai depender, né, da pessoa ser muito atenta, ser curiosa pra caramba, pra chegar no fim da história. Outra coisa que eu quero agradecer é toda a comunidade de Cat Ghost que tá ajudando todo mundo a fazer o vídeo, né, a parte do Wiki, a parte do Discord e também, né, a comunidade brasileira que tá começando a crescer em volta, né, dessa série maravilhosa. Então, tá todo o meu apoio aqui, tudo na descrição pra galera poder acompanhar. Mas vamos lá, pessoas, o que é então Cat Ghost? Você assiste a série e tem um jogo na descrição. Assiste e joga. E aí você vai montando as peças do quebra-cabeça do que tá acontecendo. Mas eu vou tentar montar todo o quebra-cabeça aqui pra vocês. E aí você só assiste a série e pode jogar só por curiosidade, tentando achar um easter egg ou outro. Bom, pessoas, eu vou dividir essa parte, né? Não dividir o vídeo, mas dividir para ficar mais fácil para explicar a história. Porque a história é dividida em camadas. Temos a camada do passado, né? Que conta toda a parte do que aconteceu com as personagens. E temos também a história da animação e uma outra camada do que está acontecendo em cima da animação. Então, são 3 camadas que eu tenho que explicar. Eu vou começar pela mais profunda delas, que aí basicamente explica as outras de cima. Então, eu vou agora separar para vocês. A gente vai pro passado explicar a origem das personagens e eu vou tentando dar os pontos dos episódios, né, para vocês, aonde aparecem essas referências, beleza? Começou com a personagem principal, que é também a personagem principal do Cat Ghost, tanto que leva o nome, né, o gato fantasma é por causa dela, porque ela na animação, ela vira um gatinho fantasma, e a gente tá acompanhando a história da Elon, que é uma menina que ela sofreu muitas coisas, né, quando ela foi desde ser criança até ali a sua adolescência. Era uma menina muito rebelde, muito, sabe, ruim,
e ela, na verdade, ficou desse jeito por conta de várias coisas que aconteceram com ela. Muito provavelmente os pais dela abandonou ela, ou os pais dela foram mortos, ou aconteceu alguma tragédia com ele, e ela foi abusada, e muita coisa ruim que aconteceu na vida dela, né, levou ela a talvez procurar a família dela, cavando, e tem alguma ligação com essas coisas, né, dela ficar cavando toda hora. Ela faz isso, muito provavelmente talvez a família dela era talvez ligada a alguma coisa de cemitério, não dá pra saber, mas ela tá procurando a família dela, tanto que tem um jogo que muita gente conta como se fosse ela quando criança, mas não dá pra provar, mas é fato, tanto que a Malone, que é outra personagem, que eu vou explicar daqui a pouco, fala isso na animação, e a própria, né, Elon, ela deixa pistas, né, de que ela é uma pessoa que sofreu muito. E aí, um belo dia, ela tava andando, né, toda triste, toda, né, complicada, né, sabe, toda, talvez caminhando com outras pessoas que talvez não fosse a família dela, talvez ela foi feita de escrava, não se sabe dizer, principalmente na época que se passa o jogo, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí ela está naquelas partes de carruagem, né, aquelas carruagens antigas, e ela sai correndo, ela foge, né, da carruagem, muito provavelmente querendo fugir do seu passado, de quem ela era. Ela sai correndo no meio do nada, né, e vai vazada, sai correndo, até que ela é encontrada pela Malone. A Malone é uma bruxa e ela tenta ensinar pra Elon todas as coisas da bruxaria, todas as coisas ruins e todas as coisas, né, não ruins, né, mas toda essa parte religiosa e toda a parte, né, que envolve em ser uma bruxa. Aí a Malone vai ensinando ela, né, vai trocando uma ideia, provavelmente vai, sabe, falando tudo mais, o que tá acontecendo com ela, e aí acontece uma treta entre as duas. Elas se desentendem, muito provavelmente a Elon, né, pelo seu jeito rebelde, pelas coisas que ela acabou vivenciando na vida dela, ela não concorda talvez com alguma coisa que ela viu ou ouviu da Malone, tanto que isso também é reflexo na animação, as duas vivem brigando e vivem discordando uma da outra, e aí talvez essa treta aconteceu, né, quando tá explicando antes, né, e aí a Elon, ela vai e sai correndo e monta um acampamento. E aí ela vai e, com todos os ensinamentos de bruxaria, ela vai sobrevivendo. Agora vamos lá. Isso é a primeira parte da Elon. Agora a gente vai fazer um outro lado da história, que é a história da Bethany, do Gideon e da Nara. Pra quem não sabe, temos também outros personagens, não é só a Elon, não é só a Malone. Eu vou falando mais ou menos quem eles são e eu vou até pedir pro editor colocar, ó. Tô falando de tal personagem, ele é assim na animação. Fica mais fácil de vocês saberem. E aí o que acontece? Essa outra parte da história a respeito é do Gideon, da Bethany e da Nara, que nem falei pra vocês. Vamos começar, na verdade, pela Bethany e pelo Gideon. O Gideon, ele é um dos patriotas, né, sabe? Aqueles caras que fizeram, né, as primeiras explorações nos Estados Unidos. Então, toda essa data de bruxaria, sabe? Esses caras vestidos com esses chapéu grande e tudo mais, que tem várias referências disso na série, né, essas roupas meio britânicas, roupas e tal, né, é datado do século 17, né, na verdade 1600 lá vai pedrada. Então é na época dos fundadores da América, onde muita coisa, né, estavam expandindo os Estados Unidos, e aí, na verdade, os britânicos estavam começando, né, essa terra e tudo mais, ainda era uma coisa muito nova, e o pessoal tava, né, ali, sabe, explorando os Estados Unidos, melhor dizendo. E aí, não se sabe o porquê, não sabe como, mas sabe, como que esses dois personagens se juntaram, mas o Gideon, ele era casado, ou pelo menos tinha um amor muito grande pela Bethany. Bethany seria a esposa ou uma pessoa que ama muito o Gideon. Só que tem um grande problema, a Bethany não podia dar filhos pro Gideon. E aí ela fica muito triste com isso e ela acha que o Gideon não vai mais amá-la por conta dela não dar filhos pra ele. E por conta disso, né, dela não poder engravidar e achar que, tipo, ela é mais fraca, ela é mais ruim por causa disso, ela então vai para uma tribo indígena e acaba roubando uma criança, sabe, sequestrando uma criança, sabe, um bebezinho. E aí ela volta pra casa, sabe, tipo, ó, encontrei uma criança e tudo mais, agora a gente pode ser uma família. Não se sabe dizer se a Bethany mentiu pro Gideon, sabe, fingindo que ela tava grávida ou algo do tipo, e aí depois, pra fingir que surgiu a criança e tudo mais, ela acabou roubando, né, a criança e tudo mais, mas o mais provável é que ela adotou, né, tipo, ó, aí eu tenho um filho e tudo mais, agora a gente pode ser uma família. E ela sofreu muito pra pegar, né, dos índios, né, dos indígenas da América, e por conta disso, ela, sabe, tem um grande amor pela Nara, ela quer cuidar dessa filha,
né? Na verdade não é a filha dela, mas ela tomou como se fosse filha. A Nara, então, cresce e ela percebe que ela é muito diferente dos pais, né, e das pessoas ao seu redor. Talvez tenha rolado várias discussões, porque a Nara, né, quando ela cresce, ela, além de perceber que ela é diferente, talvez a mãe dela acabou falando a verdade pra ela, ou talvez o Gideon, que o Gideon, ele na verdade ele é um juiz. Ele é um dos pais fundadores da América, então ele talvez seja um dos caras principais do vilarejo dele, em que julga as coisas e julga, né, as pessoas do que tá certo e do que tá errado. O Gideon é um cara muito correto, e por isso, né, talvez ele tenha falado pra própria filha dele um dia. E aí ela deve ter ficado muito perturbada, né, de saber que ela é adotada, que os pais dela não são de verdade, e ela sai correndo da casa dela. E quando ela sai correndo da casa dela, ela encontra nada mais, nada menos que a Ilan, que é a bruxa, né, que foi treinada pela Malone. Aí então as duas viram muito, muito, muito amigas. A Nara praticamente considera a Ilan uma irmã mais velha, praticamente uma mãe, né? Ela acaba por ter um grande carinho, um grande respeito, né? E as duas viram muito, muito amigas até a própria Ilan acaba ensinando bruxaria pra Nara. Tanto que tem algumas partes do Cat Ghost que vão dando uma pista, né? Falando que a Nara, ela era, vamos pôr assim, a segunda discípula, né? Ela era a pessoa que foi convertida para essa religião. Porque muito provavelmente o Gideon, ele era cristão protestante, ou acreditava em Deus, acreditava em Jesus, ou algo do tipo. E aí ela muda de religião. Porque, né, nessa época, com toda certeza, os pais tentaram ensinar pra filha todas as suas coisas, sabe? De religião, das coisas da vida e tudo mais. Nessa época, até hoje tem gente que vive umas famílias assim. Talvez a Nara também não concordou com isso, né? Não gostou por ela ser diferente. E aí ela sai fora e aí ela encontra a Ilan, que acaba ensinando uma outra religião, que é a das bruxarias, né, da Wicca, né, essas coisas e tal. Não é exatamente da Wicca, mas é da parte das bruxas. Tanto que nos Estados Unidos, pra quem não sabe, tem o Vale das Bruxas, né, que é chamado, né, eu acho que é o Vale de Salem, eu não vou lembrar agora, mas é uma parte dos Estados Unidos que fica na Virgínia, onde lá foi praticamente o começo da caça às bruxas. O termo caça às bruxas surgiu nessa época, onde eles acreditavam que tinham várias mulheres, né, fazendo coisas do mal, invocando coisas, criaturas do além, e aí acabaram, né, perseguindo várias mulheres, talvez com outros pensamentos ou com outras coisas que talvez voltavam para, sabe, culturas indígenas e culturas antigas, e aí acabavam fazendo essa perseguição. Tanto que, né, por conta da Ilan ensinar a Nara a respeito de bruxaria, ela acaba falando assim, ó, você vai ver o seguinte, a gente tem que fazer um ritual, e o ritual talvez seja para descobrir as coisas do universo ou para ter um insight melhor do que tá acontecendo com elas, não se sabe direito o que foi, mas o ritual envolvia a Nara matar um cachorro. Tanto que, né, é por conta disso, né, por conta que a Nara, ela vai lá e acaba matando um cachorro, ela acaba fazendo um vacilo. Não só, né, a Nara, mas a Ilan, elas não percebem que por conta, né, da Bethany amar muito a Nara, ela foi atrás da filha, ela foi perseguir a filha, de alguma forma ela foi atrás pra ver o que estava acontecendo com a filha dela. A Bethany, mãe da Nara, acaba encontrando ela, e quando ela encontra, ela já descobre que a filha dela estava virando uma bruxa. E aí a Bethany acabou, né, sabe, vendo todo o sacrifício envolvendo um cachorro, e aí ela sai correndo, né, ela sai vazada, e aí ela encontra, né, o Gideon, né, procurando o próprio marido dela, e aí fala, eu vi a nossa filha fazendo bruxaria. Aí o Gideon, ele fala, é sério que ela tá fazendo bruxaria? É sério mesmo? Agora não vai ter como. Eu vou ter que, né, denunciar essa prática que a gente não tolera esse tipo de coisa. Como eu falei, o Gideon, isso realmente tá na série, ele era um cara muito cristão, muito certo, acreditava em Deus, né? E aí, por conta disso, né, e por conta dessa coisa das caças às bruxas que estava acontecendo nesta época, principalmente nessa região que eu falei pra vocês, o Gideon acabou, né, fazendo o que era o trabalho dele. Talvez alguma outra pessoa descobriu, né, não se sabe direito quem que pode ser, não deixa claro isso na série. Não sei se a Bethany que contou, mas a Bethany viu de alguma forma. E ela contou pro Gideon, ou quando ela tava contando pro Gideon e os dois pensaram em esconder, alguém deve ter ouvido e aí falou, não vai ter como, a gente não vai permitir bruxa no nosso reino não, no nosso, né, na nossa cidade. E aí então o Gideon faz a sentença da própria filha adotiva e leva ela, né, pra testar se ela é uma bruxa mesmo.
que o pessoal fazia naquela época para testar se uma pessoa era bruxa? Eles pegavam, amarravam uma pessoa na cadeira e jogavam ela no rio ou no mar. Como eles moravam perto do mar, né, eles moravam, sabe, numa parte que tinha um oceano, talvez ali no começo da costa leste, né, dos Estados Unidos, e aí jogaram a própria filha, né, dos dois pelo precipício, ou jogaram lá no oceano de alguma forma, e a tal bruxa fica amarrada na cadeira. Das duas formas, vai acontecer o seguinte: se ela afundar, ela não era uma bruxa, mas ela morre afogada. E se ela boiar, ela era uma bruxa, e quando o pessoal puxar ela de volta, mata ela. Então, de qualquer forma, ele sentenciou a própria filha dele à morte. E aí, acredita-se que a Bethany tentou lutar para que a filha dela não passasse por isso. Não faz isso, não vai, por favor. Ela tentou impedir de alguma forma, mas não deu certo. E no mesmo dia de execução, eles também capturaram a Elon e acabaram queimando ela, né? Que o pessoal fazia muito naquela época de queimar as bruxas, né? Aí não se sabe quando que a Malone morreu, mas não é falado especificamente como que ela morreu, mas ela acabou, né, falecendo mais um tempo pra frente. E passou-se mais alguns anos e o Gideon acabou morrendo. Passou acho que mais de uns 20 anos e o Gideon faleceu também. E aí quem ficou sozinha, né, por conta que a filha foi morta porque estava praticando bruxaria. Mesmo ela tentando impedir que a filha dela fosse morta, ela não conseguiu. A filha dela foi levada, né, pro teste da bruxa que eu falei pra vocês. O marido dela, que ela amava muito, acabou morrendo, talvez de causa natural. Talvez não, é até falado na série que ele morre de causa natural, somente procurando nos jogos. Tudo que eu tô mostrando pra vocês, as cenas e tudo mais, é onde tá as referências do Cat Ghost. Você já deve ter percebido isso. E aí o que acontece? Ela ficou sozinha, porque ela não conhecia a Elon e ela acabou, né, culpando a Elon por conta da filha dela ter virado uma bruxa. Ela acabou ficando sozinha e acabou ficando muito triste. Ela perdeu o amor da vida dela e perdeu a filha, né? E por conta disso, ela acaba tirando a própria vida dela, pulando do penhasco. Por conta dela pular do penhasco, ela, né, acaba tentando se reunir. Ela, na verdade, ela faz isso para ela se reunir com a família dela, acreditando que talvez no além ela vai encontrar, né, com a família dela de novo. Bom, essa é a história, né, que tá por trás dos jogos e algumas partes da animação. Mas agora nós vamos realmente para a animação de Cat Ghost. O que acontece? Quando aparece logo no primeiro episódio, tem pista da terceira camada, que os personagens estão ali reunidos, né? Que é a Elon, que é a Cat Ghost, né? A gata fantasma. Tanto que gato é meio até referência dela ser uma bruxa, né? Sabe? Bruxas gostam de gatos e tudo mais. E aí tem também a Nara, que a Nara é uma Wisp, né? É só uma bolinha, como se fosse, sabe, seguindo e tal. Meio que faz uma referência até à fada do Link, né? Que a fada vai seguindo o Link, por aí vai. Por isso que tem essa bolinha seguindo, né? A Elon para tudo que é canto. O que acontece? Aí temos também o Porco Espinho, que é o Gideon. Então o que acontece? Esses personagens acabaram sendo reunidos, né? De alguma forma, de novo, em um outro universo, em um outro lugar, em uma outra parada que ninguém sabe o que é. Que eu vou explicar daqui a pouco o que é. Aí os três estão reunidos e falam, vamos para Party Country, né? Que é a tal do continente da festa e por aí vai. E o Party Country é um arcade. A pista já tá dando o seguinte: todo o Cat Ghost é um jogo de videogame. Tudo que tá acontecendo é a terceira camada, que é o que a gente tá vendo, que é os personagens testemunhando que eles são personagens de um jogo. Tudo o que você tá vendo em Cat Ghost é um videogame. E o nome desse jogo é Party Country. Eu vou explicar daqui a pouco, né, na terceira camada,
o que tá acontecendo, mas vamos tentar explicar agora a animação de Cat Ghost. Vão aparecendo sinais aqui e ali, né, dos outros personagens, principalmente do relacionamento entre a Nara e a Elan. A Elan, ela tem um plano, ela tá querendo agora, né, não só não admitir que ela não está morta, né, mas tentar recuperar a força dela e o poder dela para que ela volte, talvez, a ser uma bruxa, ser uma pessoa inteira e não fique nessa alma de gato. E aí a Nara tá ajudando ela de alguma forma. Ou impedir que os espíritos malignos, né, acabem, atingindo o plano da Elan, que eu vou explicar mais pra frente. O Gideon, ele tá nesse meio, sabe, nesse negócio todo, e ele tá perdido no que tá acontecendo. Talvez por conta da Nara e da Elan, né, da Elan principalmente, serem bruxas, elas têm consciência do que tá acontecendo. Elas têm, né, uma mentalidade de saber que elas foram já bruxas, tanto que elas fazem rituais, elas fazem coisas de bruxa aqui e ali, por aí vai. A própria Elan vira um monstro bizarro, que seria talvez o poder da bruxaria dentro dela. Só que o Gideon tá totalmente perdido. Muito provavelmente ele tá nesse negócio, nesse universo também, porque ele acabou condenando a própria filha. E a maior punição pro Gideon é ele não se lembrar de nada. Ele não se lembra de que ele era um juiz, ele não se lembra de porcaria nenhuma, ele tá completamente zerado a memória dele. Tanto que ele acha que ele sempre foi um porco espinho. É isso. Ele não lembra do que aconteceu na vida passada que eu falei agora pra vocês. Esse universo que a gente vê da animação não tem uma data. Não se sabe quando que é, não tem uma informação concreta. Então, esqueçam esse negócio de data. Põe um pouco à parte. O que aconteceu no passado tá aqui, o que aconteceu na animação tá em algum lugar mais pra frente. Mas também não importa saber que data que é. E aí o que acontece? A própria Elan, ela vai tentando, né, encontrar o que, sabe, outras coisas, né, que ela vai capturando, né, ela vai tentando dar uma captura de almas, tanto que tem um lugar, né, na cabana que eles vão, né, se encontrando, que eles vão, sabe, olhando e tentando achar outras coisas. Vai aparecendo dos personagens, aparece uma banana que fica gritando que já conhece a Elan de alguma forma. Talvez a Elan, ela está capturando essas coisas, né, e essa banana já conhecia ela. Talvez seria uma das pessoas que fez as coisas más com a Elan. Não se sabe. E aí tá sendo punido, né, e a Elan, ela vai e acaba capturando esses bichos pra talvez vingar ou ter mais poder. Eu acredito que seja para ter mais poder, que vai ser mais explicado para frente. O que acontece? Por algum motivo, ela vai também vendo a imagem dela, né? A imagem dela toda preta é, na verdade, o reflexo do que aconteceu com ela. Ela não quer aceitar que ela morreu. Então, quando ela olha pro espelho, e principalmente no minigame que dá 3 horas da manhã, e aparece, né, o jogo, né, esse jogo que acontece 3 horas da manhã, acaba mostrando a imagem de uma moça chegando assim, fazendo um vibe check, é a imagem da Elan depois que ela morreu, por isso que ela tá toda preta, porque, né, queimou, virou cinza, carvão, né? E aí a Elan, ela tem muito medo de se encarar, ela tem muito medo de ver o que aconteceu, porque ela não quer aceitar que ela morreu, então ela tá lutando pra sair desse universo e voltar a ser uma pessoa, ou ser alguma coisa, né? E aí o que acontece? A animação ela vai passando, vai aparecendo outros personagens, eles vão andando, né? Até que acontece o primeiro apocalipse, ou cataclisma. O que acontece? Como o universo está colapsando por conta da terceira camada que eu vou explicar, essa terceira camada é a camada do jogo do Cat Ghost. Está colapsando porque o universo que eles estão não é um universo estável, não é algo mais concreto. Eles não conseguem mais andar direito, eles não conseguem mais passar direito pelas coisas porque tem como se fosse um vírus. E esse vírus é o Skinwalker. Porque revela mais pra frente que o Skinwalker, ele é um vírus. Tô até mostrando pra vocês que o Skinwalker, a origem do Skinwalker, que ele é um vírus, ele é algo extremamente perturbado e ruim. Esse Skinwalker também pode ser o reflexo da culpa da Elan de ter levado a própria amiga a ser uma bruxa, né? E aí acaba, sabe, virando uma coisa que vai aterrorizando os personagens. É como se fosse o peso da culpa dele. Por isso que nenhuma vez aparece pra Malone ou pro Gideon, porque eles não fizeram nada de errado. Tecnicamente falando, eles não fizeram nada de errado. Mas eles viram Skinwalkers, até a Bethany, ela chega a virar uma Skinwalker, por conta, né, das coisas ruins que atormentam os outros personagens, né? Tipo, o Skinwalker não aparece pro Gideon, não aparece pra Malone, só aparece pra Nara e
pra Ilan, que seriam as duas personagens que têm mais culpa na história. A Nara, eu acredito que ela carrega a culpa dela ter matado uma criatura inocente, que ela não tava pronta pra aquilo ali, não tava pronta pra ser uma bruxa. Diferente da Ilan, que tava já querendo poder e querendo, né, dominar as coisas tudo, né, talvez o universo, ou talvez descobrir toda a origem do que ela é e do que ela faz parte. O que acontece? Tem também uma parte muito importante que algumas pessoas confundem, que o Cat Ghost dá uma pista a respeito das cores. É daí que a galera começou a fazer paralelos com os personagens. Tem um episódio que eles vão fazer um ritual, né, a Ilan e a Nara acaba ficando possuída por um negócio azul, com uma cor azul. E como eu já mostrei agora há pouco, a Bethany, ela tem, né, a identificação de cor do cabelo azul. E aí, nesse ritual, que talvez seria pra proteção, acaba dando errado e a Nara fica possuída pelo espírito da própria mãe. Porque a Bethany, ela é do cabelo azul. E aí ela acaba virando azul e, se vocês perceberem, ela acaba virando, né, sabe, todo cor azul e acaba ficando, sabe, eu amo Gideon e por aí vai. Tanto que mais pra frente a Bethany aparece, que é da cor azul. Tanto nos minigames, né, tem um detalhe muito massa, que a Bethany, ela começa a falar que ela sente falta, que ela tá tentando consertar as coisas também, tentando salvar a filha dela, né, de continuar caindo de cabeça nesse negócio de bruxaria. E aí, quando a Bethany aparece, o que é a punição da Bethany por ter tirado a própria vida é ela não conseguir falar direito. E ela não consegue se expressar, só algumas pessoas conseguem entender ela. Mas a mesma voz que aparece no jogo, né, quando você vai ver lá no Cat Ghost, você vê o jogo quando aparece a Bethany, aparece, né, ela falando, é a mesma voz deste lagartinho azul. E o azul é a Bethany. Eu, quando descobri que quando a Nara, ela tá toda azul, que ela tá possuída pela Bethany, que é a mãe dela, né, a mãe adotiva, ela fica toda aficionada pro Gideon. O Gideon não reconhece. É a punição dele de ter mandado a filha dele, sabe, pra fogueira. Não fogueira não, mas pro teste da bruxa. E tipo assim, putz, mano. E ele não reconhece, ele não sabe quem é. E aí, é complicado. É triste. Mas vamos continuar aqui. Quando acontece o primeiro cataclisma, né, o apocalipse, quando aparecem os primeiros portais, talvez seriam as falhas, né, do que tá acontecendo dentro de Cat Ghost, que seria, né, todo esse universo dos personagens que acabaram criando consciência. Esses personagens acabam, né, entrando e vendo outros universos e tudo mais. Quando eles entram nesse portal, na verdade quem entra no portal é a Nara, acaba assustando todo mundo. A Nara olha e vê uma coisa, como se fosse uma outra coisa, um outro espírito, ou talvez é a representação da terceira camada, que vou explicar daqui a pouquinho. Aguenta as pontas aí. Acaba saindo um Gideon, e aí ela vai e os dois voltam pro portal, e aí acontece que agora tem dois Gideons. É estranho, mas faz sentido, e vocês vão entender o porquê. Aí, a própria Ilan, ela vai procurando resposta, vai procurando ver o que tá acontecendo, e ela acaba tendo a resposta de que o mundo dela vai acabar, esse universo vai acabar. Na verdade, o universo não acaba no Cat Ghost. Ele só muda, ele só é transformado em outra coisa. E aí você fala, mas por que ele é transformado em outra coisa? Vai fazer tudo sentido daqui a pouco. Quando acontece isso, os dois Gideon se tocam e dá um erro. Acontece uma pane. E aí todo o universo é colapsado e depois recriado de novo. Várias vezes vai acontecer do mundo acabar ou dos personagens ficarem intactos e tudo mais. O que vai acontecer? Mais pra frente os personagens vão, né, ganhando mais, sabe, consistência e tudo mais. Vai explicando principalmente o passado deles, que eu contei agora há pouco. Nessa história toda da animação, a Ilan, ela tá querendo mais e mais poder pra talvez se libertar, né, a consciência sair desse negócio. E a Malone, quando ela aparece, é tipo, putz, eu vi você com tanto potencial, com tanta coisa, mas você tá fazendo tudo errado. E é nítido que ela tá fazendo tudo errado, porque ela tá brigando com algo que ela não consegue mais, né, não posso dizer, ela não vai conseguir brigar com algo que está nessa terceira camada. Bom, eu acho que nessa hora eu tenho que explicar a terceira camada então. Mas terminando a animação. Tudo acontece porque a Ilan, ela tá tentando forçar a consciência dela e a própria, sabe, tentando forçar a sair. Ela tá tentando garimpar o máximo de poder possível, o máximo de, sabe, de pessoas, de almas possível, para ela poder, né, sair dali. Tanto que o próprio Gideon é preso e o Gideon não aparece mais. Ela acaba até
tentando falar com a amiga dela, ela captura a Bethany, a alma, né, da Bethany. Tipo, ó, agora eu peguei a culpada, eu peguei quem dedou a gente, eu peguei agora quem ela, né, sabe, fez toda essa coisa. Ela é a culpada da gente estar aqui. Mas mal sabia ela que ela não é culpada de nada também. A Nara, ela acaba ganhando consciência de que tudo que ela fez foi errado. Não só de ter visto a mãe, ela tem uma discussão com a mãe dela. E aí a própria Bethany, ela implora, sai desse negócio de bruxaria. Senão o pessoal não vai te aceitar, não vai mais ver você. Para com isso, sai dessa. E aí a própria Nara fala, você nunca se importou comigo, você se importou com você. E aí a Nara, mas é complicado, porque ela queria ter uma filha e não conseguia. É difícil, cara. Mas ao mesmo tempo a Nara, ela percebe que ela não pode mais continuar. Ela não estava pronta para ser uma bruxa. E aí quando ela se liberta da Elon, e a Elon, ela não se importa mais porque o objetivo dela não é nem mais agradar a amiga. É ela sair, transcender. Igual a Malone já tá transcendida, sabe? Ela transcendeu e fez todo o entendimento do universo. Mas agora vamos lá! Vamos explicar a terceira camada. Cat Ghost é a criação de um cara que ele fez um jogo chamado Party Country. Nesse jogo Party Country, tem todas as cenas dos jogos que você vê que, né, tem os personagens. O que nós estamos vendo em Cat Ghost é o jogo que esse cara criou. E o jogo que esse cara criou, né, é o Cat Ghost e tudo mais, o Party Country, né, que é aquelas coisas que vocês veem na animação. Esse cara criou esse jogo, não o jogo por baixo, ele criou o jogo que vocês veem a animação, melhor dizendo. Por quê? Esse universo, tanto que é até falado no último capítulo, que a Malone ela vai explicar, você não sabe a quantidade de universos que tem por aí, que seria a quantidade de jogos. Mas aconteceu o seguinte, o cara, o desenvolvedor, ele acabou, né, baixando um vírus. E por conta do vírus, né, que é o tal do Skinwalker, acabou contaminando todo o jogo dele. Por isso que quando acontece as quebras, né, do apocalipse, acontece as quebras, né, dos universos, é porque o jogo está sendo quebrado. Talvez o desenvolvedor está tentando consertar o jogo. Quando a Elon ela está tentando consertar o jogo, ela está tentando consertar pela força dela, acreditando que ela é uma pessoa real, que ela foi de verdade e tudo mais. Mas na verdade, tudo não passou da criação de alguém que criou esses personagens e criou essa história toda para ser um personagem de um jogo. Talvez o jogo fosse tão avançado que aí as pessoas acabaram não tendo tanto interesse. Tanto que tem essa imagem que eu tô mostrando pra vocês, que aparece em um dos easter eggs do Cat Ghost, que aparece os personagens como se fosse uma fita de videogame. Porque é isso que eles são um jogo. Só que acontece o seguinte, o jogo não vendeu, logo o jogo está morrendo. Então todas as vezes que o jogo aparece morrendo, ou o jogo aparece acabando, né, na verdade o Cat Ghost aparece acabando, é porque o universo, né, que foi criado, que foi feito por esse desenvolvedor, acabou não dando certo. Porque talvez o jogo lançou bugado, porque ele acabou baixando, né, o tal do Skinwalker, que seria para limpar a memória RAM e por aí vai, que eu tô mostrando para vocês. Isso aparece no jogo. Mas mesmo assim, esses personagens acabaram ganhando vida, acabaram ganhando, né, consciência. Não se sabe se é por conta do Skinwalker ou o desenvolvedor, né, do jogo queria que isso acontecesse. E aí o desenvolvedor do jogo, ele acaba criando, né, tentando consertar o mundo dele, e a Elon, nesse meio tempo, acaba tentando ganhar poder para tentar virar uma consciência livre, porque ela não aceita que ela está morta. Na verdade, não é que ela não aceita que ela está morta, ela não aceita que o Cat Ghost morreu, que o Party Country morreu, melhor dizendo. E aí, a própria Malone fala, na verdade, você nunca existiu. E por que ela nunca existiu? Porque é só tudo uma criação de um cara. Quando ele pensou em fazer todo o Party Country, os personagens, achando mistérios e tudo mais, talvez o jogo não deu muito certo. O jogo não foi um sucesso que ele esperava e o jogo acabou morrendo. Então, todas as coisas, quando aparecem essas outras almas e outros espíritos, talvez fossem as pessoas que tentaram jogar o Cat Ghost. Tanto que a Nara, ela tem um vislumbre do universo, que ela vê um monte de fliperama. Cada fliperama é um universo diferente, é um jogo diferente, que a própria Malone fala, ó, tá vendo todos esses universos, desses jogos, dessas coisas aqui? Tem milhares por aí, estão sendo criados universos todos os dias, com histórias, com personagens, com desenvolvimento de características de cada coisa e tudo mais, sabe? Tem muita coisa acontecendo, é difícil. Mas, Cat Ghost, tudo Cat Ghost é um jogo que acabou sendo bugado por um programa que o desenvolvedor baixou e acabou corrompendo tudo, basicamente.
E aí os personagens acabam ganhando vida, acabam tentando, né, angariar poder, angariar alma, ou ela acaba, né, mexendo no próprio jogo, que é isso que um vírus faz. Um vírus, ele acaba tentando mexer no jogo. Por isso que no final, quando, né, aparece a própria Elon, né, com o rosto do Skinwalker falando com ela mesma, é como se ela fosse o vírus. Porque ela tá mexendo no jogo, ela tá, sabe, bagunçando o jogo todo. E esse vírus vai falando com outras pessoas. O Skinwalker vai falando pros outros, sabe? Falando o que tá acontecendo, falando, né? Tentando influenciar pra fazer as coisas darem errado. Porque um vírus faz isso, ele quer entrar e bagaçar com tudo. E é isso que acontece em Cat Ghost. Esse vírus entrou, que é o Skinwalker, por isso que fala... Quando deu tudo errado por conta que o cara baixou o negócio, mas foi bem na hora que foi feito, né? Talvez a parte foi do ritual do programa. O ritual, pessoas, melhor dizendo, é uma simbologia para download. Porque você baixa alguma coisa, entenderam? Tudo bem, eu sei. Muita gente pode falar assim, putz, mas é isso então que é Cat Ghost? É. Mas é tão incrível do jeito que ele conta, do jeito que o criador conta Cat Ghost, que é absolutamente fantástico. Agora eu vou tentar explicar o final de Cat Ghost pra vocês. Porque, no fim das contas, o Skinwalker, né, o vírus já ferrou todo o jogo. E muito provavelmente o programador, ele abandonou o jogo. Falou assim, mano, deixa quieto, não dá mais pra fazer. Porque o último jogo que acontece, que é o 13º jogo, né, do último episódio, é só o cara programando. Não dá pra fazer mais nada, porque não tem mais nada pra fazer. Talvez o cara partiu pra outra coisa, partiu pro próximo jogo. E, né, o que acontece é o seguinte, a própria Elon, né, acontece que ela acabou conseguindo, né, toda a consciência que ela queria, acabou transcendendo, né, por todas as coisas que acontecem dentro do jogo, e ela acaba escapando de alguma forma. Talvez ela acabou virando um vírus, ou acabou virando, né, uma consciência de uma personagem que foi criada dentro de um jogo e acabou escapando disso. Coisa que a própria Malone já tem o conhecimento, né? Já sabe das coisas que tá acontecendo, já sabe que o universo é desse jeito. Malone muito provavelmente seria a pessoa que testa o jogo. Ou talvez seria o próprio símbolo do desenvolvedor, não se sabe. Mas é fato que ela sabe, né, por conta de ter ganhado consciência de que ela tá dentro do jogo. Que ela, né, sabe que esse universo é fabricado por alguém. Só que aí, então, agora que ela consegue ver, porque no final, se você perceber, ela pega e olha, realmente, eu era só um personagem dessa história aqui, eu não era mais nada. Então, fala assim, o que você vai fazer agora? Absolutamente nada, porque ela já conseguiu o que queria, ela transcendeu, né? Ela conseguiu sair daquilo tudo. E quando acontece o final da peça, né, que os personagens eles se juntam e viram uma peça única, é quando o jogo tá completo. O jogo finalmente tá fechado, e aí, ó, ajuda as outras pessoas a conseguir o potencial e ajuda esses jogos a serem terminados. Ajuda, né, os outros universos a conseguirem, sabe, escapar das coisas do vírus ou escapar dessas coisas. O jogo ficou completo. Mesmo com bugs e tudo mais, mesmo o jogo não tendo vendido por conta, né, talvez desses bugs ou talvez dos problemas que tem dentro do Cat Ghost, né, na verdade o Party Country, né, o jogo, e aí tentem ajudar outros universos que estão conectados por aí. Bom, pessoas, não só um pouco de história, mas também um pouco de teoria, tudo isso é Cat Ghost. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um vídeo maravilhoso do Goulart, que ele tá explicando tudo com muito mais detalhes que eu. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vou deixar aqui também o card, já deve estar aí, né? Eu já até mostrei no começo do vídeo. E também meu vídeo de introdução do que é o Cat Ghost. Pessoas, o vídeo deve ter ficado gigante. Desculpa, editor, mas Cat Ghost é fantástico. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha entendido. Talvez ficou muito menos tempo do que, né, o vídeo do Goulart, mas deve ter ficado muito bom, espero. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Já deixa o gostei no vídeo e também se inscreva no canal. Não só, né, para ver mais outras explicações aí de coisas da internet, mas também para vocês receberem tudo aí na timeline do seu YouTube. Já se inscreve e ativa o sino e também deixa o gostei. O gostei é importante, povo, que aí o YouTube, ele entende que você gosta daqui e vai mandar os outros vídeos para você. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.